Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, mais uma edição do programa Lux Esotérica, com vocês de segunda a sexta-feira, sempre um oferecimento dos simpatizantes e associados da loja esotérica virtual Alevir, sempre trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, estamos trabalhando com vocês temas do livro A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, esta maravilhosa e grandiosa teósofa, a precursora da teosofia no Ocidente, nos tempos modernos, resgatando toda a tradição dos neoplatônicos e também ouvintes da maior parte das filosofias esotéricas orientais. Nossa dívida para com Madame Blavatsky com certeza é inesgotável. Ela que legou a nós essa maravilhosa obra, ouvintes, que resgata a tradição do budismo esotérico, o budismo tibetano Gelugpa, dos gorros amarelos, os grandes discípulos da sabedoria divina no Oriente, a tradição do divino instrutor que foi Siddhartha Gautama, o Buda, aquele que tinha duas doutrinas, né? A doutrina do olho, que era a expressão exotérica externa da sua doutrina, e para os seus arhats, para os seus iniciados, ele tinha a doutrina do coração, a doutrina secreta que leva o indivíduo à realização do seu mais profundo ser, e os preceitos áureos, ouvintes, que Blavatsky trouxe para o Ocidente através da doutrina secreta, nada mais são do que a mais pura expressão das instruções que ela recebeu dos seus mestres diretos. Então, ouvintes, não deixem de ter na sua biblioteca uma cópia do livro A Voz do Silêncio, mas sempre sabendo, você que nos acompanham, que há a versão online desse livro que nós recomendamos a todos os ouvintes que estão sintonizados aqui na página da Rádio Esotérica FM. Basta descer um pouco na nossa página, onde está aqui Programa Lux Esotérica. Vocês têm aqui o link para vocês adquirirem o livro, e na homepage da Levir, ouvintes, o nosso portal está há mais de 18 anos no ar, desde 1996. Nós temos a versão online para vocês lerem gratuitamente. O importante, ouvintes, é acessar essa maravilhosa obra, e gostaríamos de saudar também aos participantes do nosso grupo da Levir no Facebook. Você que tem perfil no Facebook, ouvintes, não deixe de conhecer o nosso grupo da Levir e também participar e receber diariamente mensagens, instruções, as mensagens diárias dos Mahatmas que estão no site da Levir, arquivos que estão lá armazenados, muita coisa interessante. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Voz do Silêncio, trazendo a continuidade dos textos, ouvintes, que nós sabemos que são muito importantes para a nossa compreensão desse
profundíssimo texto que Madame Blavatsky nos trouxe, segundo ela, de cor, ouvintes, porque ela aprendeu naqueles monastérios tibetanos na tradição antiga, ou seja, ela tinha que decorar aqueles textos, memorizá-los, e foi assim, ouvintes, que ela pôde trazer naquela época, né, que não havia internet, não havia, né, mal os transportes funcionavam com os navios a vapor, as carruagens. Era nesse ambiente, ouvintes, que Blavatsky trabalhou com tanto afinco, e nós temos que ser realmente muito gratos por ela ter feito todo esse esforço, ouvintes, de trazer esta temática para o nosso acesso. Então nós paramos aqui na parte da voz do silêncio, naquela sessão, né, que está tratando, ouvintes, da natureza do Bodhisattva, né, ou do ser que, tendo atingido a libertação, escolhe permanecer com a humanidade para auxiliá-la no seu progresso espiritual. Então, a última parte do texto que nós lemos é o seguinte: o caminho é um discípulo, mas no fim duplo. Marcados estão os seus estágios por 4 e 7 portas. A uma extremidade, a felicidade imediata. A outra, a felicidade renunciada. Ambos são recompensa do mérito. A escolha a ti pertence. O um torna-se 2, o aberto e o secreto. O primeiro leva à meta, o segundo à imolação de si próprio. Esta parte, ouvintes, faz menção, como nós já comentamos, que alguns dos mestres, dos Mahatmas mais elevados, ao atingirem o Nirvana, que é, ouvintes, o grande objetivo da consciência humana, de se libertar da roda de Sansara, mas alguns dão um passo muito específico, ouvintes, que é a de tomar a vestimenta de Bodhisattva, ouvintes, e tomando então esse voto sagrado de renunciar ao Nirvana e permanecer com os seres humanos num ato, ouvintes, de profunda compaixão que realmente transcende o nosso entendimento comum, porque muitos, ouvintes, atingiram esta iluminação, mas não, ouvintes, por um gesto de egoísmo, mas sim por uma tendência, né, pelo raio que o indivíduo possui, preferiram se libertar totalmente dos liames com a nossa humanidade, com o nosso sistema de mundos. Então eles permanecem, ouvintes, gozando a bem-aventurança do Nirvana até o fim do último ciclo desse nosso conjunto de mundos. E assim, ouvintes, é a consciência dos nirvanes que atingiram e não saíram daquela luz perene que é o plano átmico, imediatamente abaixo apenas do plano cósmico. E muitos até, ouvintes, transcenderam também isso e foram para fora do nosso próprio sistema, permanecendo nessa condição elevadíssima de beatitude. Então há, ouvintes, uma renúncia muito grande que pode ser feita aí, e o que se diz do Senhor Buda é que ele, ouvintes, por profunda compaixão pela humanidade, ele então resolveu tomar esta vestimenta, ouvintes, importantíssima, que
permite a nós, ouvintes, ter acesso ao caminho que ele mesmo trilhou. Por isso que a voz do silêncio diz: aprende que ao Bodhisattva, que troca a libertação pela renúncia para vestir as angústias da vida secreta, este chama-se 3 vezes venerado, o candidato à dor através dos ciclos, porque ele fica, ouvintes, ligado, fica atado a esse processo. E não é, ouvintes, algo anormal. Não devemos imaginar que essa pessoa esteja realmente fazendo alguma coisa incomum. É da natureza dos adeptos que nós conhecemos, dos mestres de sabedoria, de tomarem essa vestimenta, ouvintes, da renúncia. Então nós devemos sempre, ouvintes, ter, e esse é um mês em que a sabedoria dos Mahatmas nos fala da devoção, termos a devoção pelos mestres que permitem, ouvintes, a continuidade desse processo. Mas a voz do silêncio, ouvintes, no seu texto prossegue nos dizendo o seguinte: quanto ao permanente, o mutável se sacrifica, o prêmio é teu. Volta a gota ao lugar de onde veio. O caminho aberto conduz à mudança imutável. Nirvana, o estado glorioso de absoluto, a felicidade para além da concepção humana. Assim, o primeiro caminho é a libertação. Porém, o segundo caminho é a renúncia. Por isso é chamado de caminho da dor. E não por acaso, ouvintes, esses mestres que tomam esse caminho são chamados mestres da compaixão, mestres não só de sabedoria, ouvintes, mas profundamente seres que se importam profundamente com a nossa humanidade. E se não fosse por eles, ouvintes, as trevas com certeza prevaleceriam ainda mais nesse nosso planeta. E o Sr. Gautama fez essa sublime renúncia que permite, ouvintes, até os dias de hoje, o acesso a todos os iniciados que estão se aproximando do Budato, e não são poucos, aquele que nós conhecemos como o Cristo, o Senhor Maitreya, está se aproximando a largos passos, ele também do estágio, ouvintes, de Buda. E quando assim o for, ouvintes, aquele Mahatma que nós conhecemos como Moria, ele ocupará, ouvintes, o lugar que hoje em dia pertence ao Manu da atual civilização, e o mestre Kuthumi assumirá, sucedendo ao Senhor Maitreya, o Divino Cristo, no cargo de instrutor do mundo. E aí, ouvintes, aqueles que estão se ligando a essa tradição que nós colocamos aqui, que é a tradição dos mestres de sabedoria, eles, ouvintes, contam que as nossas almas estarão presentes quando eles derem esse passo. E aí, ouvintes, nós seremos chamados a trabalhar também para esse processo. Mas a voz do silêncio continua. O caminho secreto conduz o Arhan a uma angústia mental inexprimível, dor pelos mortos que estão vivos e compaixão inútil pelos homens da tristeza kármica. O fruto do karma não ousam os sábios
fazer parar. Porque está escrito: ensina a evitar todas as causas. A maré do efeito, como a grande onda, deixará seguir o seu curso. Ou seja, os grandes mestres conhecem, ouvintes, o profundo processo da batalha em que o ser humano está envolvido, que é um processo, ouvintes, que acontece dentro da nossa consciência. Todos os atos que nós fazemos geram suas causas e terão os seus efeitos. E os mestres não podem parar essa roda gigantesca, ouvintes, que é a lei de ajuste universal. Então, o sofrimento que os Mahatmas têm ao seguir o caminho da renúncia, ouvintes, é perceber o quanto os homens ainda submergem nos mesmos erros, nos mesmos problemas que por tantas encarnações acabam prendendo o ser humano a essa gigantesca roda dos nascimentos e mortes, que é movida pelos efeitos kármicos das nossas ações. Então, aquele que quiser, ouvintes, se aproximar cada vez mais da libertação, deverá com certeza compreender que nós precisamos aprender a neutralizar o nosso karma, né? E nos diz mais a voz do silêncio: o caminho aberto, mal chegaste ao seu fim, levar-te-á a rejeitar o corpo bodhisattvico e far-te-á entrar para o estado 3 vezes glorioso de Dharmakaya, que é o eterno esquecimento dos homens e do mundo. Então, os mestres que tomam, ouvintes, essa natureza búdica sem compromisso com a humanidade, podem permanecer indefinidamente no Nirvana, que muitos inadequadamente identificam como a aniquilação, mas que na verdade, ouvintes, é a suprema elevação, a suprema ascensão do ser até a sua natureza mais profunda, que é de luz pura, de uma situação absolutamente sem identificação com o corpo, não só o corpo físico, ouvintes, mas também os corpos invisíveis. O verdadeiro Buda, ele se liberta até dos mundos invisíveis que poderiam, ouvintes, nos prender a essa terra. Então, aqueles que estão dormindo, ouvintes, nessa morte da ignorância, que somos todos nós, são aqueles que não conhecem ainda não só o processo, ouvintes, mas a roda infinita de nascimentos e mortes ao qual todos nós estamos presos. E, ouvintes, infelizmente, o fato é que nós não reconhecemos nem mesmo a existência dos corpos invisíveis. Então não poderíamos nos desapegar desse corpo invisível sem ao menos conhecê-lo. Daí, ouvintes, que existem realmente as iniciações para que o indivíduo tenha essas experiências extracorpóreas, possa se conscientizar que a vida não é apenas aqui no corpo material, mas essa vida, ouvintes, pode acontecer fora do nosso corpo, tanto quando nós estamos dormindo, quando nós estamos projetados no astral. A vida continua
não só no plano astral, como no plano mental, ouvintes. Quando o corpo se paralisa, uma nova vida se abre. E isso, ouvintes, está muito além da percepção do nosso cérebro. E quando nós acordamos, nós mal nos recordamos dos sonhos, que são uma maneira do nosso cérebro traduzir essas experiências extracorpóreas. Mas o fato, ouvintes, é que os verdadeiros iluminados, os nirvanes, transcendem todo o apego ao corpo físico, ao corpo emocional, ao corpo mental, até ao próprio corpo búdico, e eles permanecem praticamente de forma indefinida naquilo que um grande teósofo chamou de um raio, ouvintes, um relâmpago congelado. E essa seria a natureza da luz que está presente no plano átmico, ou também chamado de plano nirvânico. É assim, ouvintes, nesse estado de luz infinita, que os seres plenamente libertos que atingem o nirvana, se assim o desejarem, podem ficar nessa luz indefinidamente até o final do ciclo de mundos que nós estamos circunscritos, que obviamente não é também um estado eterno, porque há, ouvintes, todo um planejamento quando terminar o ciclo de mundos que nós estamos circunscritos. Então essas chispas divinas tomarão outras posições do universo. Mas continua a voz do silêncio dizendo o seguinte: a estrada secreta também conduz à felicidade paranirvânica, mas ao termo, ou ao término de kalpas inúmeros, nirvanas ganhos e perdidos por uma piedade e compaixão ilimitadas pelo mundo de mortais iludidos. Mas disse: o último será o maior. Samyak Sambuddha, o mestre da perfeição, abandonou a sua personalidade pela salvação do mundo, parando no limiar do nirvana, o estado de pureza. Foi o que fez, ouvintes, o nosso Buda. Renunciou à luz infinita do nirvana para permanecer conosco. Quando ao permanente, o mutável se sacrifica, o prêmio é teu. Volta a gota do lugar de onde veio. É, ouvintes, o que nos diz a voz do silêncio, e que nós, ouvintes, temos que compreender que é exatamente o que acontece com o ser que transcende toda a limitação que existe na personalidade. Infelizmente, nós seres humanos ainda estamos presos a uma série muito grande de limitações, principalmente a nossa inadequação, ouvintes, ao nosso ser divino. Nós ainda acreditamos que somos pessoas separadas, não só dos outros indivíduos, mas também de todo o universo, e nós estamos, ouvintes, separados do nosso ser interno. Então, apesar de nós percebermos que há algo muito maior dentro do nosso ser, que é a nossa alma, nós fazemos de tudo para evitar, ouvintes, esse contato, que, como bem disse a voz do silêncio em outro ponto, o eu do espírito
não pode se encontrar com o eu da matéria. Ou um ou outro deve predominar. E essa bolha, ouvintes, que nos impede de entrar em contato com o universo como um todo, com as outras almas mais intensamente. Esse envelope, ouvintes, que nós geramos que é a verdadeira ignorância humana, que nós mal percebemos que ela existe. E, ouvintes, se espiritualizar é justamente romper esse isolamento e deixar o egoísmo, ouvintes, e todas as suas artimanhas, que são inúmeras, são quase infinitas, o nosso eu da matéria, o próprio eu do corpo, ouvintes. O corpo tem um elemental extremamente forte, que ele diariamente faz com que a gente busque alimento, busque abrigo, busque se defender. E mesmo quando o indivíduo está em coma e que a alma do indivíduo está retirada do corpo, esse elemental, ouvintes, ele luta para defender esse corpo, para que ele permaneça vivo. E nós, ouvintes, somos uma coisa muito além. A nossa alma se conecta com o nosso corpo através do nosso sistema nervoso. Nós temos que estar conscientes, ouvintes, que nós usamos esse corpo como se ele fosse um veículo, como se ele fosse um carro. E nós não devemos confundir o motorista com o veículo. A nossa alma é um motorista, ouvintes. E o carro tem a sua inteligência, tem o seu poder, mas não devemos imaginar que o carro vai saber, ouvintes, andar sozinho. Então, aquele que busca uma vida maior, e quem sabe um dia, ouvintes, mais cedo ou mais tarde, nós vamos atingir esse mesmo nirvana descrito para os grandes seres. Nós temos que começar, ouvintes, nos desidentificando do nosso corpo, da nossa natureza limitada, que nos circunscreve ao nosso corpo. E como nós podemos fazer isso, ouvintes? Diariamente reservando momentos para a nossa meditação, para a nossa oração, também para o estudo, que é muito importante. Nós não podemos, ouvintes, transcender uma mente que ainda não tenha se desenvolvido. Se nós não estudarmos, não desenvolvermos a musculatura da nossa mente, nós não poderemos ultrapassá-la. Então, nada pode ser relegado ao segundo plano. Temos que manter o corpo saudável, temos que manter as emoções apaziguadas, temos que estudar para manter um corpo mental adequado, informado, exercitado. E naqueles momentos, ouvintes, em que nós meditamos, é a partir dali que vai ser atingida a condição de meditação e, quem sabe, ouvintes, para os meditadores mais avançados, até de contemplação. É aquele momento em que a consciência se une com o objeto da meditação. E nós, ouvintes, ainda genericamente estamos muito distante disso. As experiências que as pessoas mais têm normalmente são as experiências de projeção astral, né? Porque nós temos que imaginar que o sono, ouvintes, é uma espécie de meditação também, porque o corpo está se recuperando, está se regenerando, e o nosso corpo astral se projeta, ouvintes, para fora do corpo. Tem até aquele momento que dá aquela escorregada, né?
Nós muitas vezes acordamos sobressaltados naquele momento, quando o corpo astral volta, é a chamada repercussão, mas passadas as horas, ouvintes, nós vamos para o mundo astral. A maior parte das pessoas não fica muito distante do corpo, fica nas imediações ali, na região da própria casa, no máximo nas ruas próximas, mas aqueles que ganham, ouvintes, uma consciência maior, fazem realmente a chamada viagem astral, e os meditadores mais profundos podem ir também até o mundo mental, que é onde estão verdadeiramente os discípulos dos mestres e dos seus verdadeiros chelas. Não devemos buscar, ouvintes, muita coisa boa no mundo astral, pois o astral é praticamente uma continuidade aqui do plano físico. As ilusões, inclusive, que as pessoas têm aqui no físico são intensificadas no plano astral. E, ouvintes, esses temas são muito profundos. A Voz do Silêncio realmente traz informações que muitas vezes nos fazem perceber o quão limitados nós somos, mas essa, ouvintes, é a função também dessa literatura e também do nosso programa, relembrar o lado mais profundo do ser humano. Mas, ouvintes, o tempo passa muito rápido enquanto nós estamos estudando com vocês, e esperamos que esteja sendo gratificante nós estarmos trazendo aqui à baila os temas do livro A Voz do Silêncio, e sempre recomendamos a vocês a leitura, o aprofundamento nesse texto. Mas o tempo está correndo, ouvintes, e chegou a hora do nosso intervalo. Vai ficar uma vez mais aqui aquele convite, ouvintes, aqueles que quiserem, que puderem, venham, ouvintes, participar do número dos nossos associados para que a nossa iniciativa aqui da Rádio Esotérica FM, do nosso programa, possam permanecer no ar e continuar, ouvintes, cada vez mais se expandindo. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos já. Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz
a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, estudando com vocês os temas do livro A Voz do Silêncio. Esse importantíssimo material que nós recomendamos a todos vocês, ouvintes, não deixem de ter na sua biblioteca e principalmente não deixem, ouvintes, de ler e estudar esse material, ouvintes, que é uma verdadeira pérola da sabedoria divina, mais uma, ouvintes, entre as tantas que Madame Blavatsky trouxe para nós, da fonte mais profunda da sabedoria divina, do braço transimalaico da grande fraternidade branca. Nunca é demais fazer aqui aquela homenagem a Madame Blavatsky, que, ouvintes, lutou não só nessa encarnação, mas em outras também, ouvintes, para que nós tivéssemos acesso a todo esse material. Então recomendamos, temos a versão online que nós já mostramos para vocês, ouvintes, está lá disponível em www.levir.com.br/voice.php. Esse é o endereço, ouvintes, onde vocês vão encontrar a Voz do Silêncio online no site da Levir para vocês estudarem. E temos também as versões impressas, né? A versão da editora Teosófica, um pocketbook que vocês podem levar, ouvintes, no bolso do casaco, na bolsa. Muito importante, ouvintes, ter um livrinho assim no carro conosco para enfrentar aqueles momentos, ouvintes, em que muitas vezes nós estamos tão preocupados em resolver os problemas do dia a dia e enfrentamos, ouvintes, muitas chateações, simplesmente porque, ouvintes, nós temos que aprender que aonde estiver a nossa mente, lá nós estaremos. Então, se nós estivermos, ouvintes, com a mente nas coisas sagradas, no mundo da espiritualidade, ouvintes, nada que vem de fora vai nos afetar. Então é muito recomendável ter
o livro, ouvintes, para ler e para meditar, porque, como bem disse a voz do silêncio no início do seu texto, a mente é a grande assassina do real. E nós temos, ouvintes, que matar essa assassina no sentido, ouvintes, de transformá-la, né? Nós sabemos que a mente humana pode ser, ouvintes, veículo tanto de danação quando ela está apegada aos objetos externos, quanto, ouvintes, de redenção ou de salvação, se ela, ouvintes, se voltar para o alto, para a sua origem. Por isso que a mente, a psique, o nosso inconsciente é comparada, ouvintes, na literatura esotérica e religiosa no mundo, à figura feminina, né? Pois as mulheres, com a sua beleza, com a sua sensibilidade, o seu grande poder de captar as energias astrais, a mulher simboliza justamente a alma, ouvintes, o nosso ser interno. E nós não devemos levar ao pé da letra aqueles textos, né, principalmente os textos bíblicos ou judaico-cristãos, que muitas vezes, se tomados ao pé da letra, acabam realmente criando até uma discriminação com relação às mulheres. E quando nós falamos aqui do Buda, nós temos que dizer, ouvintes, que o sexo do corpo físico não quer dizer nada nos planos espirituais, nos planos invisíveis. Na verdade, essa diferenciação que existe no plano material, ela é apenas, ouvintes, uma característica do nosso plano material. No mundo espiritual não existe o masculino e o feminino, mas sim uma percepção que, quando é receptiva, é uma postura feminina. Quando ela é mais propositiva, mais ativa, então ela é mais masculina. Então, no nosso nível espiritual, nós somos tanto femininos e masculinos. Só no plano físico é que há essa diferenciação, que, ouvintes, também traz uma riqueza para a nossa vida material. Mas a mente, ouvintes, enquanto assassina do real, é o nosso grande problema que nós temos que enfrentar. Aqueles que já aprenderam a dominar a sua mente, a conduzir a sua consciência, sabem, ouvintes, que nós precisamos direcionar a nossa consciência para o alto, para o ser mais profundo, até alcançar, ouvintes, a voz do silêncio, a luz no caminho. É o que todos nós estamos procurando. E quem vai, ouvintes, receber, na verdade, as iniciações, quem vai transcender, ouvintes, essa vida limitada que nós temos, é a nossa alma. Não é, ouvintes, o nosso corpo, não é a nossa personalidade, não é o Osmar, não é o José, não é o João, nem a Maria, nem a Fernanda e nem tantos milhares e milhares de nomes diferentes que existem nesse mundo, ouvintes. Quem vai receber a iluminação será a nossa alma. É por isso, ouvintes, que os antigos, quando o indivíduo estava em perigo, né, numa tragédia, se mandava aquela mensagem, o SOS, Save Our Souls,
salvem as nossas almas, ouvintes, porque o pior da tragédia não é, ouvintes, morrer em sofrimento, mas sim é morrer de uma forma em que a alma fique trancafiada na matéria. A luta que o ser humano precisa travar é aquela, ouvintes, que vai levar o nosso ser para uma vida mais transcendental. E essa vida tem que ser vivida, ouvintes, enquanto nós estamos aqui na matéria. Nós temos que usar esses recursos inimagináveis no passado, principalmente esse veículo, ouvintes, da era de Aquário, que são as telecomunicações e a internet, a computação, a tecnologia da informação em geral. Temos que usar isso ao nosso favor. Está à nossa disposição praticamente todos os textos da sabedoria antiga, podem ser acessados online, podem ser estudados. Agora, o que está faltando, ouvintes, no mundo de hoje é a reflexão, é o trabalho sobre esse texto, sobre essa sabedoria. E quando nós mantemos, ouvintes, uma página como a Levir, ou um grupo como nós temos no Facebook, e tantos outros que existem, porque hoje esse trabalho vai se disseminando, o objetivo é que a pessoa realmente vá abrindo cada vez mais o seu coração para se sensibilizar sobre esse caminho interno que todos nós temos que trilhar, ouvintes. Então a voz do silêncio nos diz aqui: tens agora o conhecimento a respeito dos dois caminhos. Chegará o momento em que terás de escolher, ó de alma ansiosa, quando tiveres chegado ao fim e passado as 7 portas. A tua mente está lúcida, já não estás preso a pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. Sem véu está ante ti a verdade, e fita-te gravemente, e diz ela: doces são os frutos do descanso e da libertação por causa da personalidade, do eu material. Porém, mais doces ainda os frutos do dever longo e amargo, sim, da renúncia por amor aos outros, aos homens que sofrem. Ouvintes, a expectativa que os mestres têm que mais pessoas, ouvintes, que estão no mundo sigam o caminho dos bodhisattvas, sigam o caminho da compaixão, porque os grandes instrutores que nós conhecemos, ouvintes, todos eles seguiram esse caminho. E os instrutores, ouvintes, necessitam profundamente que as pessoas tenham em mente a existência desses caminhos. Nós não podemos olvidá-los, nós não podemos, ouvintes, recomendar a ninguém, obrigar a ninguém que, ao invés, ouvintes, de alcançando a realização interior, alcançando, quiçá, o nirvana, que a pessoa vá, ouvintes, fazer essa opção que é a de renunciar ao nirvana. Mas se doce, ouvintes, é a recompensa daqueles que penetram no nirvana e ali ficam, mais profunda, ouvintes, é a recompensa, é a realização daqueles que põem o seu nirvana, a sua iluminação, a serviço da humanidade, a serviço do seu semelhante. Então, bem, assim como o Buda instruiu
Nesse sentido, ouvintes, sermos compassivos com todas as formas de vida. Também outros mestres como Jesus também ensinaram, devemos amar a Deus, a divindade do universo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, acima de tudo, mas também, ouvintes, amar ao nosso semelhante como a nós mesmos. Hoje eu postei lá no nosso grupo do Facebook da Levir e mencionando uma frase muito bonita, ouvintes, que fala da alquimia. A única tintura, ouvintes, a única pedra filosofal verdadeira que é capaz de dar a vida eterna e de transformar, ouvintes, a matéria vil, o chumbo, em ouro, é, na verdade, o amor. Essa energia divina de expansão que mantém unida toda a estrutura do universo e que o apóstolo João, quando disse que Deus é amor, ele quis dizer, ouvintes, com outras palavras isso. O que está unindo todas as moléculas desse nosso sistema solar é exatamente essa energia divina, essa sabedoria divina que, ouvintes, é a energia do amor. E a compaixão daqueles que, tendo atingido o Nirvana e renunciaram a ele, é realmente admirável, ouvintes, que indivíduos tenham tomado esse caminho. E nós devemos reverenciá-los e procurar, ouvintes, fazer alguma coisa também nesse sentido. Porque cada um de nós possui recursos, e não só recursos materiais, ouvintes, mas recursos emocionais, intelectuais. Nós temos que servir o nosso semelhante com toda a nossa força, com toda a nossa devoção, porque é isso, ouvintes, que vai realmente abrir os nossos chakras para o universo. Ninguém conquista o Nirvana, ouvintes, se fechando em si mesmo, se aperfeiçoando com o intuito egoísta de atingir aquela realização. Se comenta que muitos yogis, na verdade milhares deles, ouvintes, já teriam atingido um nível de perfeição que eles poderiam atingir esses estados mais profundos. Mas tamanho é o egoísmo desses yogis que estão fechados em si mesmo, que os mestres não podem penetrar a aura dessas pessoas para guiá-los, ouvintes, dentro do mundo espiritual. Trilhar o caminho da espiritualidade se fechando, se tornando um ermitão, evitando as colisões, os choques do mundo. Esse não é o caminho recomendável dentro dessa era de aquário que nós estamos vivendo. Essa é uma era, ouvintes, de comunicação, de telecomunicação, né? E comunicar, ouvintes, é muito importante a gente estar consciente disso. Todas essas palavras que começam com co, né, vem da raiz latina core, né, the core, ou seja, o núcleo do nosso coração. Então, comercializar, ouvintes, para dar um exemplo, é tornar comum ao coração de todos, distribuindo os objetos, permitindo que as pessoas tenham acesso às coisas do mundo. Agora, comunicar, ouvintes, é algo realmente muito mais profundo. É permitir que a energia do nosso coração, da nossa mente, falando, escrevendo,
transmitindo na forma da arte. Tudo isso, ouvintes, é uma forma de enviar o que está no nosso íntimo, comunicando, ouvintes, tornando comum, dividindo, partilhando com o nosso semelhante. E todo ser humano tem esse poder dentro de si. Se nós, ouvintes, começarmos a nos comunicar mais, a transmitir mais o nosso íntimo, nós estaremos, ouvintes, realizando o verdadeiro sentido dessa era de Aquário. Aquário, grande aguadeiro, é um signo do ar, é um signo do pensamento, do conhecimento, diferente da era de Peixes, que vai terminando, ouvintes, que foi um signo da sensibilidade, do bom gosto, mas que caiu, ouvintes, muitas vezes no seu oposto, que era a do eu belicoso, a do fanatismo religioso. Nós podemos enfrentar, ouvintes, também os perigos. O oposto de Aquário é o signo de Leão, né? E Leão é, ouvintes, um signo de muita individualidade. Então, para evitar, ouvintes, o perigo que está presente também na era de Aquário, nós devemos nos unir de coração a coração com os nossos semelhantes para fazer realmente a divina comunicação. Está nas nossas mãos, ouvintes, fazer isso. E o papel, ouvintes, que cada indivíduo tem que desempenhar é a fazer a abertura do nosso ser interno. E para finalizar, ouvintes, a última mensagem da Voz do Silêncio de hoje nos diz o seguinte: aquele que se converte em Pratyeka Buda, ou seja, o Buda egoísta, né? Aquele que fica no Nirvana sozinho, aquele que se converte em Pratyeka Buda só presta obediência à sua personalidade, ao seu eu pessoal. Já o Bodhisattva, que ganhou a batalha, que tem o prêmio na mão, mas exclama na sua divina compaixão: por amor aos outros, abandono esta grande recompensa, e realiza a renúncia maior. Ele é um salvador do mundo. Repara, a meta da felicidade e o longo caminho da dor estão no extremo fim. Podes escolher um ou outro, ó aspirante à tristeza, através dos ciclos que hão de vir. E há um mantra aqui que diz Om Vairapani Um. Pois, ouvintes, aqui nesse ponto termina o segundo fragmento da Voz do Silêncio, né? No nosso próximo programa nós vamos começar a tratar do terceiro fragmento, mas fica uma vez mais essa mensagem importantíssima, né? Há essa possibilidade, ouvintes, mas que não é recomendável. Evoluir para se purificar e se fechar em si mesmo, ou evoluir para se abrir para o outro, para o semelhante e auxiliar a humanidade. Então, os mestres que nós conhecemos, os mestres que nós tanto falamos aqui, são mestres não desse caminho egoísta, dos Pratyekas Budas, mas sim é o caminho do Bodhisattva, o caminho daquele que busca, ouvintes, a iluminação não só para si mesmo, mas para que todos possam, ouvintes, crescer e se iluminar. E essa iluminação, ouvintes, no fim das contas, não é da nossa personalidade, do nosso eu tridimensional, mas é da nossa alma, se ela se abrir, ouvintes, para algo maior, algo que já está dentro de nós
aguardando o nosso despertar, se nós, ouvintes, conseguirmos perceber que o Buda está dentro de nós mesmos, que o Cristo universal está esperando para nascer na manjedoura do nosso coração, nós teremos realizado muito desse caminho, né? Pelo menos do ponto de vista intelectual. Então, ouvintes, só podemos terminar mais essa edição do nosso programa recomendando a leitura, o estudo da Voz do Silêncio, e vamos terminar com aquela nossa última vibração, agradecendo a audiência, o prestígio de todos vocês, principalmente dos associados e simpatizantes da Levir, a nossa audiência aqui da Rádio Esotérica FM, que não para de crescer. Convido vocês para a nossa meditação final. Nos sintonizando, ouvintes, com a luz do nosso coração, vamos procurar nos conectar com o nosso batimento cardíaco, sentindo que dentro do nosso coração material, visualizando com a nossa tela mental, lá dentro, ouvintes, há a chispa divina, o nosso ser transcendental, imortal e eterno, que ele possa, ouvintes, se abrir nesse momento. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos e queridas ouvintes, que assim seja, que a chispa divina, a luz esotérica que dá nome ao nosso programa, possa brilhar cada vez mais no coração de todos vocês, sempre que nós a invocarmos e que nós estivermos estudando esse tipo de assunto como são esses que nós trabalhamos aqui no programa Lux Esotérica. Ficamos por aqui, mas vamos deixá-los com a musicalidade da música da nova era, 5 canais de áudio à disposição de todos vocês com interatividade, e ouvintes, nos despedimos desejando um ótimo final de noite, um bom descanso, muita reflexão sobre esses temas que nós temos abordado aqui, ouvintes. Aqui de Osmar de Carvalho segue aquele virtual, mas é um caloroso, um fraternal abraço para todos vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá.